Oi, espero que esteja tudo bem com vocês. Na aula de hoje eu vou resolver exercícios das seções 3.4, 3.5 e 3.6, começando pelos exercícios da seção 3.4, que é sobre a regra da cadeia. Lembre, se vocês têm duas funções, f e g, ambas deriváveis, a derivada de f de gx é a derivada de f avaliada em gx vezes a derivada de gx, ou seja, derivada da função de fora avaliada na função de dentro vezes a derivada da função de dentro. Nos três primeiros exercícios que eu vou resolver, pede-se para escrever cada uma das funções que foram dadas como f de g de x e em seguida calcular a derivada de cada uma delas. No exercício 1, foi dada a função hx igual a seno de 4x. Vamos pensar, se nós temos x, como que nós fazemos para chegar em seno de 4x aplicando funções? Olha lá, primeiramente apliquei uma função g que leva x em 4x e em seguida apliquei uma função f que leva 4x em seno de 4x. Ou seja, seno de 4x pode ser escrito como f de g de x, onde g leva x em 4x e f aplica y em seno de y. Agora, qual vai ser a derivada de seno de 4x? Lembra, derivada da função de fora, que no nosso caso é a f de y é seno de y, e a derivada de seno de y é cosseno de y, só que eu vou avaliar na função de dentro, em g de x. G de x é 4x. Então, nós vamos ficar com cosseno de 4x vezes g' de x. G de x é 4x. Então, nós ficamos com a derivada de 4x. Agora, como derivada de 4x é 4, né? Porque nós copiamos a constante e multiplicamos pela derivada de x, que é 1, nós vamos ter que a derivada de seno de 4x vai ser cosseno de 4x vezes 4, que é o mesmo que 4 vezes cosseno de 4x. No exercício 3, foi dada a função hx igual 1 menos x ao quadrado elevado a décima. Novamente, se eu tenho x, como que eu faço para chegar em 1 menos x quadrado elevado a décima aplicando funções? Olha lá, primeiramente apliquei uma função g que leva o x em 1 menos x ao quadrado e em seguida apliquei uma função f que leva 1 menos x ao quadrado em 1 menos x ao quadrado elevado a décima. Então, nós podemos escrever 1 menos x ao quadrado elevado a décima como f de g de x, onde g de x é 1 menos x ao quadrado e f de u é u elevado a décima. Agora, qual vai ser a derivada de 1 menos x ao quadrado elevado a décima? Lembra, a derivada da função de fora, que no nosso caso é f de u é u elevado a décima. Qual é f' de u? Vai ser, lembra, desce o expoente multiplicando, então vai ficar 10 vezes, copio o u e fica elevado a 10 menos 1, que é 9. Então vai dar 10 vezes u elevado a 9. Agora eu avalio na função de dentro. Então eu vou avaliar em g de x. G de x é 1 menos x ao quadrado. Então, nós vamos ficar com 10 vezes 1 menos x ao quadrado elevado a 9. Não pode esquecer que tem que multiplicar por g' de x. Se, neste caso, g de x é 1 menos x ao quadrado. Então, g' de x vai ser a derivada de 1 menos x ao quadrado. Qual que é a derivada de 1 menos x ao quadrado? Derivada de 1 é 0, porque 1 é uma constante, e derivada de menos x quadrado é menos 2x elevado
a 2 menos 1, ou seja, menos 2x. Então, nossa resposta final vai ser 10 vezes menos 2x, que é menos 20x, vezes 1 menos x ao quadrado elevado a 9. Tomem cuidado que aqui eu não posso multiplicar 10 por termos que estão dentro, né, de 1 menos x ao quadrado elevado a 9, só se eu desenvolvesse essa potência. Tá? No exercício 5, foi dada a função hx igual a e elevado a raiz de x. Se eu tenho x, qual que é uma das maneiras de escrever e elevado a raiz de x como uma composição de funções? Primeiramente, eu apliquei uma função g, que leva x em raiz de x, e depois eu apliquei uma função f, que leva a raiz de x em e elevado a raiz de x. Ou seja, e elevado a raiz de x pode ser escrito como f do g de x, onde g leva x em raiz de x e f leva u em e elevado a u. Eu posso usar qualquer letra, tá? No primeiro exercício eu usei y e agora eu estou usando u, tanto faz, assim como eu usei u no terceiro exercício. Agora, qual que vai ser a derivada de e elevado a raiz de x? Lembra, é derivada da função de fora, que no nosso caso é f, que leva u em e elevado a u. E qual que é a derivada de e elevado a u? Nós sabemos que é e elevado a u. Então, vai ficar e elevado a u, só que nós avaliamos na função de dentro, em g de x. Tá? G de x é raiz de x. Então, fica e elevado a raiz de x vezes g' de x. G de x é raiz de x. Então, g' de x é derivada da raiz de x. Então, nós ficamos com e elevado a raiz de x vezes. Qual que é a derivada de raiz de x? Lembra, é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x. Então, nossa resposta final vai ser e elevado a raiz de x sobre 2 vezes raiz de x. Próximos 2 exercícios, pede-se para calcular a derivada de cada uma das funções que foram dadas. No exercício 7, nós precisamos calcular a derivada de x² mais 3x² menos 2, tudo isso elevado à quinta. Se eu tenho x, como que eu faço para chegar em x² mais 3x² menos 2 elevado à quinta? Aplicando funções. Primeiramente, eu apliquei uma função g, que leva x em x elevado à quarta mais 3x² menos 2, e depois eu apliquei uma função f, que leva x² mais 3x² menos 2 em x² mais 3x² menos 2, tudo isso elevado à quinta. Ou seja, x² mais 3x² menos 2 elevado à quinta pode ser escrita como f de g de x, onde f leva u em u elevado à quinta e g leva x em x² mais 3x² menos 2. Qual vai ser a derivada de x² mais 3x² menos 2, tudo isso elevado à quinta? Lembra, é derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. No nosso caso, a derivada da função de fora vai ser derivada de f, tá? F leva u em u elevado à quinta. Qual que é a derivada de u elevado à quinta? É 5 vezes u elevado a 5 menos 1, ou seja, 5 vezes u elevado à quarta. Só que eu preciso avaliar em g de x. G de x é x² mais 3x² menos 2. Então, vai ficar 5 vezes x² mais 3x² menos 2 elevado à quarta vezes a derivada da função de dentro, ou seja, vezes g' de x, que no nosso caso é a derivada de x² mais 3x² menos 2, porque g de x é x² mais 3x² menos 2.
Agora, qual que é a derivada de x à quarta mais 3x² menos 2? Derivada de x à quarta, desce o 4 multiplicando, copia o x e fica elevado a 4 menos 1. Então, vai dar 4x ao cubo. Aí, depois, mais qual que é a derivada de 3x ao quadrado? Copio o 3 e multiplico pela derivada de x ao quadrado. Desce o 2 multiplicando e fica x elevado a 2 menos 1. Ou seja, 3 vezes 2 vezes x elevado a 1, que é 6x. E qual que é a derivada de menos 2? Como menos 2 é uma constante, a derivada é zero. Então, nós ficamos com 5 vezes 4x ao cubo mais 6x, que é 20x ao cubo mais 30x, vezes x elevado à quarta mais 3x² menos 2, tudo isso elevado à quarta. Tomem cuidado que não é possível multiplicar o 5 por termos que estão dentro desta potência, se nós não vamos desenvolver a potência, tá? No exercício 9, pede-se para calcular a derivada de raiz quarta de 1 mais 2x mais x ao cubo. Novamente, não é necessário mais fazer o diagrama, mas eu vou fazer mais uma vez. Eu quero determinar funções tais que, quando eu aplicá-las, eu consigo escrever raiz quarta de 1 mais 2x mais x ao cubo como composição dessas funções. Então, primeiramente, peguei x, apliquei uma função g que leva o x em 1 mais 2x mais x ao cubo, e depois eu apliquei uma função f que leva 1 mais 2x mais x ao cubo em raiz quarta de 1 mais 2x mais x ao cubo. Então, no nosso caso, raiz quarta de 1 mais 2x mais x ao cubo pode ser escrito como f de g de x, onde f leva u em raiz quarta de u e g leva x em 1 mais 2x mais x ao cubo. Lembre, raiz quarta de u é o mesmo que u elevado a 1 sobre o índice da raiz, que neste caso é 4. Então, qual que vai ser a derivada de raiz quarta de 1 mais 2x mais x ao cubo? Lembra, derivada da função de fora. Então, f de u é raiz quarta de u, que é o mesmo que u elevado a 1 quarto. Qual que é a derivada de u elevado a 1 quarto? É 1 quarto vezes u elevado a 1 quarto menos 1. Como eu preciso avaliar na função de dentro, ou seja, em g de x, e g de x é 1 mais 2x mais x ao cubo, nós vamos ficar com 1 quarto, 1 mais 2x mais x ao cubo, elevado a 1 quarto menos 1. Agora, não pode esquecer de multiplicar pela derivada de g, né? Então, tem que multiplicar por g' de x. G de x é 1 mais 2x mais x ao cubo. Então, g' de x vai ser a derivada de 1 mais 2x mais x ao cubo. Então, nós ficamos com 1 quarto vezes 1 mais 2x mais x ao cubo elevado a 1 quarto menos 1. Quanto que é 1 quarto menos 1? É menos 3 quartos, tá? Basta tirar o MMC e depois dividir pela de baixo e multiplicar pela de cima, tá? Então, vai ficar elevado a menos 3 quartos. Como tem expoente negativo, nós podemos passar para o denominador multiplicando e o expoente fica positivo. Então, fica 1 mais 2x mais x ao cubo elevado a 3 quartos no denominador, que pode ser escrito como raiz de 1 mais 2x mais x ao cubo elevado a 3 com índice 4, tá? Então, nós ficamos com 1 quarto vezes 1 sobre raiz quarta de 1 mais 2x mais x ao cubo, tudo isso elevado ao cubo, vezes qual que é a derivada de 1 mais 2x mais x ao cubo? Derivada de 1 é 0, porque 1 é uma constante. Derivada de 2x, copio o 2 e derivo o x. Então, vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Mais derivada de x ao cubo. Desce o 3 multiplicando, então fica 3 vezes x.
elevado a 3 menos 1, ou seja, 3x². Então, nossa resposta final vai ser 1 vezes 1 vezes 2 mais 3x², que é 2 mais 3x², sobre 4 vezes a raiz quarta de 1 mais 2x mais x², tudo isso elevado ao cubo. Último exercício da seção 3.4, que eu vou resolver na aula de hoje, foram dadas as seguintes informações. Sob certas circunstâncias, um boato se propaga de acordo com a equação P de t igual a 1 sobre 1 mais a vezes e elevado a menos k vezes t, onde P de t é a proporção da população que já ouviu o boato no tempo t e a e k são constantes positivas. E pede-se, em um dos itens, encontrar a taxa de propagação do boato. Antes de resolver este item, eu quero fazer o seguinte comentário. Se vocês calcularem limite de 1 sobre 1 mais a vezes e elevado a menos k vezes t, qual vai ser o resultado? Olha lá. Quando t tende a infinito, e elevado a k vezes t também vai tender a infinito, tá? Porque k é uma constante positiva. Só que no nosso caso, nós temos e elevado a menos k vezes t, ou seja, 1 sobre e elevado a k vezes t. Se t tende a infinito, 1 sobre e elevado a k vezes t vai tender a zero. Então, no nosso caso, o limite de 1 sobre 1 mais a vezes e elevado a menos k vezes t, quando t tende a infinito, vai ser 1 sobre 1 mais e, que vai ser 1. Ou seja, a proporção da população que já ouviu o boato no tempo t vai ser 1, que é 100% da população. O que faz sentido, né? Agora, nós queremos encontrar a taxa de propagação do boato. P de t é 1 sobre 1 mais a vezes e elevado a menos k vezes t. Como 1 mais a vezes e elevado a menos k vezes t está no denominador, com expoente 1, nós podemos passá-lo para o numerador com o expoente menos 1, né? Trocando o sinal do expoente. Então, P de t fica 1 mais a vezes e elevado a menos k vezes t, tudo isso elevado a menos 1. Agora, quem é P' de t? Aqui nós temos uma composição de funções. Então, primeiramente, nós vamos derivar a função de fora, avaliar na função de dentro e multiplicar pela derivada da função de dentro. A função de fora é uma função potência. Então, lembra, qual vai ser a derivada? Desce o menos 1 multiplicando, copio tudo, 1 mais a vezes e elevado a menos k vezes t, e fica elevado a menos 1, que é menos 2, aí vezes a derivada da função de dentro, que vai ser derivada de 1 mais a vezes e elevado a menos k vezes t. Agora, como 1 mais a vezes e elevado a menos k vezes t está elevado a um expoente negativo, eu posso passá-lo para o denominador trocando o sinal do expoente. Então, ficou menos 1 vezes 1 sobre 1 mais a vezes e elevado a menos k vezes t elevado ao quadrado, vezes qual que é a derivada de 1 mais a vezes e elevado a menos k vezes t. Derivada de 1 é 0, tá? Aí fica mais. A é uma constante, vou copiar, então vai ficar mais a vezes a derivada de e elevado a menos k vezes t. Qual que é a derivada de e elevado a alguma coisa? É e elevado a esta coisa vezes a derivada da coisa. Então, no nosso caso, fica e elevado a menos k vezes t vezes a derivada de menos k vezes t. Copio a constante menos k e derivo t, derivada de t é 1. Então, nós ficamos com menos 1 vezes 1, que é menos 1, vezes menos k, que é k, vezes a, e elevado a menos k vezes t pode ser escrito como 1 sobre e elevado a k vezes t, então ele foi para o denominador,
e eu copiei multiplicando por 1 mais a vezes e elevado a menos k vezes t ao quadrado. Então, a taxa de propagação do boato vai ser a vezes k dividido por e elevado a k vezes t vezes 1 mais a vezes e elevado a menos k vezes t ao quadrado. A seguir, eu vou resolver exercícios da seção 3.5, que é sobre derivação implícita. Suponha que y igual a f de x é dada implicitamente por uma das seguintes equações e nós vamos querer determinar a derivada de y em relação a x. No exercício 5 foi dada a equação x ao cubo mais y ao cubo igual a 1. Eu comecei derivando cada um dos membros em relação a x. Então, nós ficamos com derivada de x ao cubo mais y ao cubo em relação a x igual a derivada de 1 em relação a x. Qual é a derivada de x ao cubo em relação a x? Nós sabemos que é 3x ao quadrado. Aí fica mais. Qual é a derivada de y ao cubo em relação a x? Tomem cuidado. Neste caso, como y é uma função de x, nós vamos precisar usar a regra da cadeia. Derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então, vai ficar 3 vezes y ao quadrado, vezes a derivada de y em relação a x. Aí ficou igual, e a derivada de 1 em relação a x é 0. Lembrem, toda vez que aparecer y, quando nós estivermos calculando a derivada em relação a x, também vai ter que aparecer dy sobre dx, que é exatamente o que nós queremos encontrar. Então, ficou 3y ao quadrado vezes dy sobre dx igual 3x quadrado estava no primeiro membro, passei para o segundo membro, ficou menos 3x ao quadrado. Finalmente, como 3y ao quadrado está multiplicando, eu passei para o segundo membro dividindo. Então, ficou derivada de y em relação a x igual a menos 3x quadrado sobre 3y ao quadrado. Como o numerador e o denominador são múltiplos de 3, eu posso simplificar e o resultado final vai ser menos x quadrado sobre y ao quadrado. No exercício 7 foi dada a equação x quadrado mais x vezes y menos y ao quadrado igual a 4. Novamente, derivei ambos os membros em relação a x. Então, ficou derivada de x quadrado mais x vezes y menos y ao quadrado em relação a x igual a derivada de 4 em relação a x. A derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x, aí fica mais. Aqui nós temos um produto, x vezes y. Para calcular a derivada deste produto, eu vou usar a regra do produto. Então, vai ficar derivada da primeira em relação a x, derivada de x em relação a x, vezes a segunda, vezes y, mais a primeira, x, vezes a derivada da segunda em relação a x. Derivada de y em relação a x. Menos qual é a derivada de y ao quadrado em relação a x? É 2y vezes a derivada de y em relação a x. Novamente usei a regra da cadeia. Derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Novamente, como apareceu y, quando nós calcularmos a derivada em relação a x, também vai ter que aparecer dy sobre dx. Aí igual, qual a derivada de 4 em relação a x? Como 4 é uma constante, a derivada vai ser 0. Então, nós ficamos com 2x mais derivada de x em relação a x é 1. Então, ficou 2x mais 1 vezes y, 2x mais y, mais x vezes dy sobre dx menos 2y vezes dy sobre dx. Eu posso colocar em evidência o dy sobre dx e ficou x menos 2y vezes dy sobre dx igual a 0. Agora,
eu mantive o x menos 2y vezes dy sobre dx no primeiro membro e passei o 2x mais y para o segundo membro. Então ficou menos 2x menos 2y. Finalmente, como x menos 2y está multiplicando dy sobre dx, eu passei para o segundo membro dividindo. Nós ficamos com derivada de y em relação a x igual a menos 2x menos y dividido por x menos 2y, que pode ser a nossa resposta final, ou se eu quiser, eu posso multiplicar no numerador e o denominador por menos 1, e esta fração vai ser igual a 2x mais y sobre 2y menos x. No exercício 9, foi dada uma equação um pouco mais complicada. x² vezes x mais y igual y² vezes 3x menos y. Comecei derivando cada membro em relação a x, então ficou derivada x² vezes x mais y em relação a x igual derivada de y² vezes 3x menos y em relação a x. Neste caso, como nós temos um produto no primeiro membro e um produto no segundo membro, para calcular a derivada de cada um deles, eu vou usar a regra do produto. Então, nós ficamos com derivada da primeira em relação a x, que é x², né? Vezes x mais y, que é a segunda, mais a primeira, que é x², vezes a derivada da segunda em relação a x, ou seja, de x mais y, igual, novamente eu vou usar a regra do produto. Derivada da primeira em relação a x, derivada de y² em relação a x, vezes, copiei a segunda, 3x menos y, mais, copiei a primeira, y², vezes a derivada da segunda em relação a x, derivada de 3x menos y em relação a x. Derivada de x² em relação a x é 4x ao cubo, aí ficou vezes x mais y mais x² vezes. Derivada de x em relação a x é 1, aí ficou mais derivada de y em relação a x. Igual, qual é a derivada de y² em relação a x? Não esqueçam, y é uma função de x. Então, para poder calcular essa derivada, eu vou usar a regra da cadeia. Então, vai ficar 2y vezes a derivada de y em relação a x. Novamente, toda vez que aparecer y, quando vocês calcularem a derivada em relação a x, também vai ter que aparecer dy sobre dx. Aí fica vezes 3x menos y mais y² vezes. Qual a derivada de 3x em relação a x? Copio a constante 3 e multiplico pela derivada de x em relação a x, que é 1. Então ficou 3 menos a derivada de y em relação a x. Então nós ficamos com 4x ao cubo vezes x, que é 4x², mais 4x ao cubo vezes y, mais x² vezes 1, mais x² vezes dy sobre dx, igual 2y vezes 3x dá 6xy, menos 2y vezes y dá 2y², então ficou menos 2y², vezes dy sobre dx, só copiei, mais y² vezes 3 é 3y², menos y² vezes dy sobre dx. Agora, todos os termos em que aparece dy sobre dx, eu passei para o primeiro membro da equação e coloquei dy sobre dx em evidência. Então, olha lá. Nós temos x² vezes dy sobre dx. 6xy estava no segundo membro, eu passei para o primeiro membro, então ficou menos 6xy vezes dy dx, menos 2y². Eu passei também para o primeiro membro, então ficou mais 2y² dy dx, e finalmente menos y², passei para o primeiro membro, vai ficar mais y² dy sobre dx, igual 4x² estava no primeiro membro,
passei para o segundo membro, ficou menos 4x à quarta. 4x ao cubo vezes y estava no primeiro membro, passei para o segundo membro, ficou menos 4x ao cubo vezes y. Mais x à quarta, passei para o segundo membro, ficou menos x à quarta. E copiei 3y ao quadrado. Agora, isso que está multiplicando dy sobre dx, eu passei para o segundo membro, dividindo. Então, nossa resposta final vai ser dy sobre dx igual menos 4x à quarta, menos x à quarta é menos 5x à quarta. Aí, copiei menos 4x ao cubo vezes y e copiei mais 3y ao quadrado, dividido por x à quarta menos 6x vezes y mais 2y ao quadrado mais y ao quadrado é 3y ao quadrado. Agora vocês têm que tomar muito cuidado porque tem gente que pega e cancela esse 3y ao quadrado com 3y ao quadrado. Não pode fazer isso, tá? Porque aqui nós temos uma soma. Olha só. Se nós temos 5 mais 3 dividido por 1 mais 3. 5 mais 3 é 8. 1 mais 3 é 4. 8 dividido por 4 dá 2. Que não é o mesmo que cancelar 3 com 3 e dizer que é 5 sobre 1, que é 5, tá? Isso é possível fazer na multiplicação, né? Se eu tivesse uma multiplicação, posso cancelar 3 com 3. E 5 vezes 3 é 15, dividido por 1 vezes 3 é 3. 15 dividido por 3 dá 5. Então, tomem cuidado, tá? Essa é a nossa resposta final. E não é possível cancelar 3y ao quadrado com 3y ao quadrado. No último exercício que eu vou resolver desta seção, foi dada a equação 4 vezes cosseno de x vezes seno de y igual a 1. Novamente, fui derivar cada um dos membros em relação a x. Então, nós ficamos com derivada de 4 cosseno de x vezes seno de y em relação a x igual a derivada de 1 em relação a x. Como no primeiro membro aparece um produto, eu vou usar a regra do produto para calcular esta derivada, tá? Então, nós vamos ficar com derivada da primeira em relação a x, derivada de 4 vezes cosseno de x em relação a x, vezes a segunda, vezes seno de y, mais copiei a primeira, 4 cosseno de x, vezes a derivada da segunda em relação a x, derivada de seno de y em relação a x, igual a derivada de 1 em relação a x é igual a 0. Qual que é a derivada de 4 vezes cosseno de x? Copio 4 e derivo o cosseno de x em relação a x. Então, vai ficar 4 vezes menos seno de x, que é o mesmo que menos 4 seno de x. Aí ficou vezes seno de y mais 4 vezes o cosseno de x vezes. Qual que é a derivada de seno de y em relação a x? Tomem cuidado, o y é uma função de x, então eu vou precisar usar a regra da cadeia. Derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então, nós sabemos que a derivada do seno de alguma coisa é cosseno dessa coisa, vezes a derivada da coisa. Então, nós ficamos com cosseno de y vezes a derivada de y em relação a x. Lembrem, toda vez que aparecer y, quando vocês calcularem a derivada, também vai ter que aparecer a derivada de y em relação a x, né? Então, nós ficamos com o quê? 4 cosseno de x vezes cosseno de y, dy dx, igual a 4 vezes o seno de x vezes seno de y, tá? Então, como 4 vezes cosseno de x vezes cosseno de y está multiplicando, eu passei dividindo, né? Então, ficou 4 vezes o seno de x vezes o seno de y, né? Porque ele passou do primeiro membro para o segundo membro, dividido por 4 vezes cosseno de x vezes cosseno de y. Agora aqui, ó, como nós temos uma multiplicação, é possível simplificar, tá? Eu posso cancelar 4 com 4. Seno de x sobre cosseno de x é a tangente de x. E seno de y sobre cosseno de y é a tangente de y. Então, a derivada de y em relação a x é tangente de x vezes
a tangente de y. Nessa última parte da aula, eu vou resolver exercícios da seção 3.6, que é sobre derivadas de funções logarítmicas. Lembre, a derivada de logaritmo de x na base a é 1 sobre x vezes o logaritmo natural de a. E a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x. Sucintamente, a gente pode falar que a derivada de log de x na base a é 1 sobre x vezes o ln de a, e a derivada do ln de x é igual a 1 sobre x. No exercício 3, pede-se para determinar a derivada de seno do ln de x. Como nós temos uma composição de funções, eu vou usar a regra da cadeia para calcular esta derivada. Derivada da função de fora aplicada na função de dentro vezes a derivada da função de dentro. Derivada do seno de alguma coisa é cosseno dessa coisa vezes a derivada da coisa. Então, nós vamos ficar com cosseno do ln de x vezes a derivada do ln de x. Agora, como derivada do ln de x é 1 sobre x, nossa resposta final vai ser cosseno do ln de x vezes 1 sobre x. Ou, se quiser, pode escrever cosseno do ln de x sobre x. No exercício 5, pede-se para calcular a derivada de raiz quinta do ln de x. Nós sabemos que raiz quinta de ln de x é o mesmo que ln de x elevado a 1 sobre o índice, né? 1 sobre 5, tá? Qual vai ser a derivada do ln de x elevado a 1 sobre 5? Lembra, derivada da função de fora, neste caso, a função de fora é uma função potência, aí nós avaliamos na função de dentro e derivamos a função de dentro. Então fica 1 quinto vezes o ln de 1 quinto menos 1 vezes a derivada do ln de x. Agora, 1 quinto menos 1 é menos 4 sobre 5. Então, como o ln de x está elevado a menos 4 sobre 5 no numerador, se eu quiser eu posso passar ele para o denominador trocando o sinal do expoente. Então, vai ficar 1 sobre ln de x elevado a 4 sobre 5. Aí ficou vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Então, nós ficamos com 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, e no denominador 5 vezes x vezes ln de x elevado a 4 sobre 5, que, se nós quisermos, nós podemos escrever como raiz do ln de x elevado a 4 com índice 5, né? Raiz quinta de ln de x elevado a 4. No exercício 7, pede-se para calcular a derivada de log de x ao cubo mais 1 na base 10. Olha lá como é que é a regra de derivação do log. Log de x na base a, linha, é 1 sobre x vezes o ln de a. Como neste caso nós temos uma composição de funções, novamente eu vou precisar usar a regra da cadeia. Então, vai ficar 1 sobre x ao cubo mais 1 vezes o ln de 10 vezes a derivada da função de dentro. Derivada de x ao cubo mais 1. Nós sabemos que a derivada de x ao cubo é 3x², aí fica mais a derivada de 1, que é 0. Então, no numerador ficou 3x² vezes 1, que é 3x², e no denominador, x ao cubo mais 1 vezes o ln de 10. No exercício 9, pede-se para determinar a derivada de seno de x vezes o ln de 5x. Aqui nós vamos precisar usar a regra do produto. Chamei seno de x de primeira e ln de 5x de segunda. Então vai ficar derivada da primeira, derivada de seno de x, vezes a segunda, vezes o ln de 5x, mais a primeira, seno de x, vezes
a derivada da segunda, derivada do ln de 5x. Derivada de seno de x é cosseno de x, então ficou cosseno de x vezes ln de 5x mais seno de x vezes. Qual que é a derivada de ln de 5x? Derivo as de fora e avalio nas de dentro, então fica 1 sobre 5x vezes a derivada da função de dentro, derivada 5x, tá? Lembra, derivada do ln de alguma coisa é 1 sobre esta coisa vezes a derivada da coisa. Então, nós ficamos com cosseno de x vezes ln de 5x mais seno de x vezes 1 vezes a derivada de 5x. Nós sabemos que a derivada de 5x é 5, então seno de x vezes 1 vezes 5 sobre 5x. Como nesta última fração, o numerador e o denominador são múltiplos de 5, eu posso simplificar. Então, nossa resposta final vai ser cosseno de x vezes ln de 5x mais seno de x sobre x. Para encerrar a aula, eu vou resolver mais 3 exercícios. O primeiro deles é o mais chato da aula toda, que é o seguinte: calcule a derivada de ln de x vezes raiz de x quadrado menos 1, o exercício 11. Lembra, a derivada do ln de alguma coisa é 1 sobre esta coisa vezes a derivada da coisa. Então, nós ficamos com 1 sobre x vezes raiz de x quadrado menos 1 vezes a derivada de x vezes raiz de x quadrado menos 1, tá? Apliquei a regra da cadeia, né? Derivada da função de fora avaliada na função de dentro vezes a derivada da função de dentro. Agora, 1 vezes a derivada de x vezes raiz de x quadrado menos 1 é o mesmo que a derivada de x vezes raiz de x quadrado menos 1. Para calcular esta derivada, eu vou usar a regra do produto. Derivada da primeira, derivada de x, vezes a segunda, vezes raiz de x quadrado menos 1, mais a primeira, x, vezes a derivada da segunda. Derivada de raiz de x quadrado menos 1. Tudo isso, né, fica sobre x vezes raiz de x quadrado menos 1. Agora, derivada de x é 1, então ficou 1 vezes raiz de x quadrado menos 1, mais x vezes. Aqui nós temos novamente uma composição de funções, né? Lembrem, derivada da raiz quadrada de alguma coisa é 1 sobre 2 vezes a raiz desta coisa vezes a derivada da coisa, tá? Novamente, regra da cadeia. Então, fica 1 sobre 2 vezes raiz de x quadrado menos 1 vezes a derivada de x quadrado menos 1. E copiei, né? Tudo isso dividido por x vezes raiz de x quadrado menos 1. 1 vezes raiz de x quadrado menos 1 é raiz de x quadrado menos 1. Aí nós ficamos com mais x vezes 1 vezes a derivada de x quadrado menos 1. Derivada de x quadrado é 2x e derivada de menos 1 é 0. Então ficou 2x mais 0, que é 2x, que vezes 1 vezes x vai dar 2x ao quadrado, tá? Sobre a 2 vezes a raiz quadrada de x quadrado menos 1. Tudo isso sobre x vezes a raiz de x quadrado menos 1. Então tomem cuidado, porque se vocês errarem qualquer passo, o que vocês fizerem depois vai continuar errado, tá? Então olha lá. Nós ficamos com raiz de x quadrado menos 1 mais, posso cancelar 2 com 2 e ficou x quadrado sobre raiz de x quadrado menos 1. Para poder somar essas duas frações, eu preciso encontrar um múltiplo de raiz de x quadrado menos 1 e de 1. Nós sabemos que raiz de x quadrado menos 1 é um múltiplo de raiz de x quadrado menos 1 e de 1. Então, fica raiz de x quadrado menos 1 no denominador
dividido por 1 dá raiz de x² menos 1, vezes raiz de x² menos 1 dá x² menos 1, aí fica mais. Raiz de x² menos 1 dividido por raiz de x² menos 1 dá 1, vezes x² dá x². Tudo isso dividido por x sobre raiz de x² menos 1. Agora aqui nós podemos escrever como uma divisão de duas frações, então nós mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Olha lá, copiei a primeira, x² mais x² menos 1 é 2x² menos 1. Aí ficou sobre raiz de x² menos 1 vezes. Agora o inverso da segunda. A segunda é x vezes raiz de x² menos 1 sobre 1. Então o inverso é 1 sobre x vezes raiz de x² menos 1. Finalmente, 2x² menos 1 vezes 1 dá 2x² menos 1. E raiz de x² menos 1 vezes a raiz de x² menos 1 dá x² menos 1. E aqui tinha vezes x. Então, nossa resposta final vai ser 2x² menos 1 sobre x vezes x² menos 1. Agora que eu já fiz um exercício chato, vamos fazer um legal. Olha lá, o exercício 17. Calcule a derivada de tangente do ln de ax mais b, onde a e b são constantes. Então, nós vamos começar derivando a função de fora e avaliando na função de dentro. Nós sabemos que derivada de tangente é secante ao quadrado. Aí copiei a de dentro. Secante ao quadrado do ln de ax mais b, multipliquei pela derivada da função de dentro. Derivada do ln de ax mais b. Então, nós ficamos com secante ao quadrado do ln de ax mais b vezes qual é a derivada do ln de alguma coisa. É 1 sobre esta coisa vezes a derivada da coisa. Então, nós ficamos com 1 sobre ax mais b vezes a derivada de ax mais b. Então, olha lá. Ficou secante ao quadrado do ln de ax mais b vezes 1 vezes. Qual é a derivada de ax mais b? A é uma constante, copio. Derivada de x em relação a x é 1. Então, ficou a mais derivada de b, como b é uma constante, é 0, tá? Então, ficou a, tudo isso sobre ax mais b. Nossa resposta final é secante ao quadrado do ln de ax mais b, tudo isso vezes a, sobre ax mais b. Agora, finalmente, no último exercício, nós queremos calcular a derivada do ln de e elevado a menos x mais x vezes e elevado a menos x. Nós sabemos o que? Derivada do ln de alguma coisa é 1 sobre a coisa vezes a derivada da coisa. Então, ficou 1 sobre e elevado a menos x mais x vezes e elevado a menos x vezes a derivada de e elevado a menos x mais x vezes e elevado a menos x. No numerador, 1 vezes a derivada de e elevado a menos x mais x vezes e elevado a menos x. Qual que é a derivada de e elevado a alguma coisa? É e elevado a alguma coisa vezes a derivada da coisa. Então, derivada de e elevado a menos x vai ser e elevado a menos x vezes a derivada de menos x. Aí fica mais. Qual a derivada de x vezes e elevado a menos x? Nós vamos usar a regra do produto. Chamei o x de primeira e chamei o e elevado a menos x de segunda. Então, fica derivada da primeira, derivada de x, vezes a segunda, vezes e elevado a menos x, mais a primeira, x, vezes a derivada da segunda, derivada de e elevado a menos x. E no denominador, nós ficamos com e elevado a menos x mais x vezes e elevado a menos x.
Então, no numerador, nós temos e elevado a menos x vezes a derivada de menos x, copio menos 1 e derivo x, que é 1, então vai dar menos 1, mais derivada de x é 1, então ficou vezes e elevado a menos x, mais x vezes qual a derivada de e elevado a menos x? É e elevado a menos x vezes a derivada de menos x, que é menos 1. Tudo isso sobre e elevado a menos x mais x vezes e elevado a menos x. Agora, como no numerador nós temos menos e elevado a menos x mais e elevado a menos x, nós podemos cancelar os dois e nós ficamos com menos x vezes e elevado a menos x sobre e elevado a menos x mais x vezes e elevado a menos x. Como e elevado a menos x está multiplicando cada um dos fatores do primeiro membro e também cada um dos somandos do segundo membro, nós podemos colocar em evidência e elevado a menos x no numerador e e elevado a menos x no denominador, cancelar, e cancelando e elevado a menos x de cada termo, nós vamos ficar com o quê? Menos x no numerador e no denominador vai ficar 1 mais x. Então, a derivada do ln de e elevado a menos x mais x vezes e elevado a menos x é igual a menos x sobre 1 mais x. Vejam, né? Na nossa função original aparecia ln exponencial, mas na nossa resposta final só ficou, né, menos x sobre 1 mais x.